Solicito ao primeiro secretário a leitura da ata. Então, tem que ser emenda de relatoria. Leitura da ata. Ata da 42ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada no dia 25 de novembro de 2014, presidência dos excelentíssimos senhores vereadores Vicente André Gomes e Eduardo Marques. Aos 25 dias do mês de novembro, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife sob a presidência do vereador Vicente André Gomes. Ocuparam primeira e segunda secretarias, respectivamente, os vereadores Eduardo Marques e Isabela de Roldão, contando com a presença dos demais vereadores, membros desse poder. Havendo número legal, senhor presidente. São 3 atas hoje. Havendo número legal, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior que foi feita. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, do qual constaram as seguintes matérias: requerimentos números 6.459 a 6.463/2014, de autoria do vereador Raul Jugman; 6.407 e 6.478/2014, de autoria do vereador André Regis; 6.491 a 6.494/2014, de autoria do vereador Josemir Simões da Silva. No horário destinado ao pequeno expediente, a primeira oradora a ocupar a tribuna, a vereadora Isabela de Roldão, compartilhou a importante data, 25 de novembro, o Dia Internacional do Enfrentamento da Violência contra a Mulher. Próximo orador a ocupar a tribuna, o vereador Jurandir Liberal, discutiu sobre o orçamento da PCR. Um dos itens importantes é em relação à política da cultura. Indagou aos vereadores sobre o orçamento destinado à cultura. A próxima oradora a ocupar a tribuna, a vereadora Michele Collins, destacou o Dia Nacional do Doador de Sangue, parabenizou a todos que doam sangue, ressaltou que essa atitude é um ato de amor. Dando prosseguimento, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta do prolongamento do expediente, do qual constaram as seguintes matérias: discussão única do requerimento 6317/2014, de autoria do vereador André Regis, foi aprovado. Discussão única do requerimento 6319/2014, de autoria da vereadora Michele Collins, foi aprovado. Discussão única do requerimento 6381/2014, de autoria da vereadora Aline Mariano, foi aprovado. Em seguida, o senhor presidente determinou ao primeiro secretário que procedesse à chamada regimental, oportunidade em que foram registradas as presenças dos vereadores. Havendo número legal, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta da ordem do dia, da qual constaram as seguintes matérias: discussão única do requerimento 6318/2014, de autoria do vereador Eurico Freire, foi aprovado. Discussão única do requerimento 6320/2014, de autoria do vereador, da vereadora Aline Mariano, foi aprovado. Discussão única do requerimento 6321/2014, de autoria da vereadora Aline Mariano, foi aprovado. Discussão única do requerimento número 6326/2014, de autoria da vereadora Aline Mariano, foi aprovado. Discussão única do requerimento número 6328/2014, de autoria da vereadora Aline Mariano, foi aprovado. Discussão única do requerimento 6331/2014, de autoria da vereadora Aline Mariano, foi aprovado. Discussão única do requerimento 6376/2014, de autoria da vereadora Aline Mariano, foi aprovado. Discussão única do requerimento número 6379/2014, de autoria da vereadora Aline Mariano, foi aprovado. Discussão única do requerimento 6322/2014, de autoria do vereador Aerto Luna, foi aprovado. Discussão única do requerimento 6324/2014, de autoria do vereador Aerto Luna, foi aprovado.
Discussão única do requerimento número 6332/2014, de autoria do vereador Aerto Luna, foi aprovado. Discussão única do requerimento número 6334/2014, de autoria do vereador Aerto Luna, foi aprovado. Discussão única do requerimento 6340, de autoria do vereador Aerto Luna, foi aprovado. Discussão única do requerimento 6348/2014, de autoria do vereador Aerto Luna, foi aprovado. Discussão única do requerimento 6351/2014, de autoria do vereador Aerto Luna, foi aprovado. Discussão única do requerimento 6353, de autoria do vereador Aerto Luna, foi aprovado. Discussão única do requerimento número 6338/2014, de autoria da vereadora Michele Collins, foi aprovado. Discussão única do requerimento número 6342/2014, de autoria da vereadora Michele Collins, foi aprovado. Discussão única do requerimento 6349/2014, de autoria da vereadora Michele Collins, foi aprovado. Discussão única do requerimento 6354, de autoria da vereadora Michele Collins, foi aprovado. Discussão única do requerimento 6366/2014, de autoria da vereadora Michele Collins, foi aprovado. Discussão única do requerimento 6382/2014, de autoria da vereadora Aimee Carvalho, foi aprovado. Discussão única do requerimento número 6384/2014, de autoria da vereadora Aimee Carvalho, foi aprovado. Discussão única do requerimento 6386, de autoria da vereadora Aimee Carvalho, foi aprovado. Discussão única do vereador autoria do vereador Almir Fernando, foi aprovado. Apagou tudo. Discussão única do requerimento número 6400/2014, de autoria do vereador Almir Fernando, foi aprovado. Discussão única do requerimento 6401, de autoria do vereador Almir Fernando, foi aprovado. Discussão única do requerimento número 6402, de autoria do vereador Almir Fernando, foi aprovado. Segunda discussão dos pareceres números 592 e 515/2014, opinando pela aprovação do projeto de lei 157/2014, de autoria da vereadora Michele Collins. Fez uso da palavra pela ordem o vereador Carlos Guerreiro. Discutiram a matéria dos vereadores Michele Collins. Fez uso da palavra pela ordem o vereador André Regis. Foi aprovado. Quantos tem presente aí? Já tem o número, né? Discussão única. Em seguida, senhor presidente, colocou em votação a emenda número 24, autoria do vereador Osmar Ricardo. Em seguida, foi realizada a leitura das referidas emendas. Encaminhada a votação os vereadores. Foi rejeitada. Dando prosseguimento ao trabalho, senhor presidente, colocou em votação a emenda número 16, autoria do vereador Priscila Krause. Foi rejeitada. Fizeram a declaração de votos, vereador Jairo Brito e Priscila Krause. Em seguida, foi realizada a votação da emenda 37, Priscila Krause. Foi rejeitada. Em seguida, foi realizada a votação do parecer do chefe do Poder Executivo, 3/5. Em seguida, foi realizada a leitura do referido parecer. Foi rejeitada. Nada mais havendo tratado, o senhor presidente convocou a casa para se reunir logo mais às 18h10 em caráter extraordinário. Ata da primeira reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada no dia 25 de novembro de 2014, presidência do excelentíssimo senhor vereador Vicente André Gomes. Aos 25 do mês de novembro, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, sob a presidência do vereador Vicente André Gomes. Ocuparam a primeira e segunda secretarias os vereadores Eduardo Marques e Isabela de Roldão. A presença dos demais vereadores. Havendo número legal, senhor presidente declarou aberto o trabalho, solicitando que procedesse a leitura da ata que foi feito. Primeiro procedesse a chamada regimental, a oportunidade é que for registrada as presenças dos vereadores. Havendo número legal, o senhor presidente passou ao plenário a pauta ordem do dia, da qual constaram as matérias. Emendas a aprovar. Valderaldo Pinto, a discussão única do parecer da comissão de redação foi aprovada. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente convocou a casa para se reunir amanhã, quarta-feira, 26 de novembro. Ata da reunião solene em homenagem ao Dia Nacional e Ação de Graças, realizada no dia 27 de agosto de 2014. Presidência do excelentíssimo senhor vereador Vicente André Gomes. Senhor vereador Eduardo Marques. Aos 26, na sala de discussão, da cidade do capital de Pernambuco, do Câmara Municipal de Recife, sob a presidência do vereador Eduardo Marques. Aberto o trabalho, o senhor presidente compôs a mesa com os seguintes convidados. Em seguida, o senhor presidente solicitou que todos de pé
ouvissem a proposta. Em seguida, o senhor presidente solicitou que todos de pé ouvissem a execução nacional brasileira. Dando continuidade, homenagem, o senhor presidente convidou o vereador Jadeval para fazer seu discurso. Em seguida, o senhor presidente fez as registros das presenças dos vereadores. Em continuidade, homenagem, o senhor presidente convidou o senhor Jonas Alvarenga para fazer o discurso. Logo após, o senhor presidente fez suas considerações finais e, nada mais havendo a tratar, convocou a casa para se reunir amanhã, 27 de novembro de 2014, em caráter solene no local de costume, no horário regimental, e declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por quem é de direito. Senhor presidente, todas as atas foram lidas. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Não havendo nenhuma manifestação, declaro aprovada a matéria. Passaremos para a leitura do expediente. Expediente do dia. Ofício número 490/2014, da vereadora Michele Collins. Ofício número 501/2014, de autoria da vereadora Aline Mariano. Ofício número 502/2014, da vereadora Priscila Krause. Ofício número 505/2014, também da vereadora Priscila Krause. Ofício número 506/2014, de autoria da vereadora Aline Mariano. Ofício número 507/2014, da vereadora Priscila Krause. Ofício número 490/2014, de autoria da vereadora Michele Collins. Ofício número 495/2014, do vereador André Regis. Ofício número 494/2014, de autoria da vereadora Aline Mariano. Memorando 071/2014, solicitando retirada do requerimento número 6459/2014 e também do requerimento 6460/2014. Raul, pequeno expediente ou grande? Pequeno? Porque quem está inscrito é... Luiz Eustáquio. Memorando 070/2014, solicitando também a retirada do requerimento número 6329/2014, de autoria do vereador Raul Jugman. Projeto de lei número 230/2014, de autoria do vereador Osmar Ricardo. Feita a leitura do expediente do dia, senhor presidente. Eu vou trocar com... Passaremos agora para o pequeno expediente. Primeiro orador inscrito, vereador Raul Jugman. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Gostaria inicialmente de saudar todos os trabalhadores da saúde aqui presentes, dizer que é um prazer tê-los aqui nessa casa. Sejam todos muitíssimo bem-vindos. Essa é a casa de vocês. E nós estamos todos preocupados com a questão salarial de vocês. Vamos hoje, inclusive, ter uma discussão à tarde na Comissão de Legislação e Justiça, e nós estamos acompanhando o PLE, o projeto de lei do Executivo, que trata exatamente da questão salarial de todos vocês. Portanto, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos nessa casa que é de vocês. Presidente, eu queria abordar basicamente, rapidamente, 3 assuntos. Em primeiro lugar, uma reportagem que saiu no Diário de Pernambuco que nos preocupa muito, embora não seja da nossa atribuição, mas nós tomamos conhecimento que no Horto de Dois Irmãos, o telhado da jaula de animais, não é, felinos e, portanto, animais selvagens, como é o caso de tigre, de onça, etc., ela estaria praticamente a desabar. E que isso podendo representar um risco de vida. Volto a dizer, o Horto de Dois Irmãos não é atribuição municipal, mas é algo que eu acho que deveria nos preocupar, e eu pediria a Vossa Excelência, eu não sei se caberia, no caso, que nós oficiássemos o governo do Estado nesse sentido, para que tomasse providência, já que o senhor imagine
o efeito desastre que significaria, por exemplo, num domingo repleto de pessoas, de pais, e nós já fomos tantas vezes lá, inclusive levando nossos filhos, e ali acontecer a fuga de algum daqueles animais de grande porte e, evidentemente, de grande periculosidade. O outro aspecto também referente ainda ao Horto de Dois Irmãos, que nos preocupa, é a morte de 3 aves muito raras, que são as ararinhas azuis. Eu fui presidente do IBAMA e sei que esse é um dos animais em extinção mais raros que nós temos na nossa fauna. E nós tínhamos aqui 9 espécimes, aliás, 9 indivíduos, melhor dizendo, que representavam elas, e que elas todas foram mortas. Isso aponta para um processo, talvez, de má gestão ou de falta de atenção com esse horto, que é um ativo fundamental para nós, para a cidade, para os pais e também para os filhos, e um motivo de diversão, sobretudo aos populares da cidade do Recife. Então, eu pediria as devidas providências, e se o presidente me permitir e me incumbir, eu cuidaria também pessoalmente de buscar esclarecimentos a esse respeito, particularmente no que diz respeito à situação daqueles animais de grande porte, felinos, que colocariam em risco, talvez, a vida das pessoas lá no parque. Em segundo lugar, senhor presidente, dada a proximidade do período eleitoral de eleição da mesa, saber qual é a data precisa em que nós vamos eleger a mesa e a presidência da casa, porque nós procuramos informações a esse respeito e não tivemos nenhuma informação. E como a bancada de oposição quer oferecer um conjunto de propostas aos candidatos, para que eles possam apreciar, no sentido exatamente do fortalecimento da casa, eu pediria a Vossa Excelência que nos informasse, quando tiver disponível, a data de eleição da futura mesa e, obviamente, também do presidente da casa. E, aproveitando a oportunidade, me despedindo, perguntar ao presidente se ele tem alguma noção, alguma ideia, se ele sabe, se ele tem alguma informação de quando nós vamos iniciar a votação do novo regimento, ou seja, da reforma do regimento dessa casa. O nosso querido e estimado vice-presidente, que, para nossa honra, várias vezes aqui, em vosso lugar, assume a presidência, eu já fiz essa mesma pergunta. E pediria que Vossa Excelência, além de nos dar um prazo, também nos dissesse o que é que falta para votar esse regimento, haja vista que a vereadora Priscila Causa, aqui presente, faz parte dessa comissão e diz que o anteprojeto do novo regimento se encontra pronto há meses. É isso, Priscila? Nós temos anteprojeto há quantos meses que está pronto? Nós contratamos consultor para isso, contratamos consultor, montamos o grupo, fizemos, enfim, uma anteproposta, mas por motivos que a gente desconhece aqui nessa casa, esse regimento não sai, presidente. O senhor poderia nos auxiliar e nos dizer qual o motivo para que esse regimento tão aguardado, tão esperado, para o qual Vossa Excelência tem contribuído, acredito eu, inclusive por ser um dos redatores do anterior, quando é que nós vamos votar esse regimento aqui nessa casa, presidente? São essas as questões. Obrigado pela atenção e, mais uma vez, sejam todos bem-vindos a essa casa. Vereador Raul Jugman, Vossa Excelência sempre se preocupando com as coisas do nosso Recife. E eu queria dizer a Vossa Excelência que a proposta inicial de criar, ou delegar a Vossa Excelência com um cabedal de conhecimento que Vossa Excelência tem sobre a questão dos animais, por ter sido presidente do IBAMA, eu faria o seguinte: criaria uma comissão composta por Vossa Excelência, o presidente da Comissão do Meio Ambiente e o vereador Eurico Freire, para que os três pudessem nos trazer o relatório do que está acontecendo, embora seja da alçada do governo do Estado. Em relação à pauta da discussão do regimento interno, irei conversar com o relator e com os membros da comissão para que ele me dê a informação real para que a gente possa, dentro do prazo útil, ser colocado em votação. Convoco o segundo orador inscrito. A data. O regimento da Casa, a lei orgânica, define que a eleição da mesa deverá ser até a primeira quinzena de dezembro. Faremos também, na reunião da Comissão Executiva amanhã, esse entendimento
com a comissão executiva para que se defina a data e eu possa esclarecer a Vossa Excelência. Vereador Rogério de Lucas. Vereador Rogério de Lucas. Vereador Almir Fernando. Presidente. Alô, presidente, pela ordem. Porque está com interferência esse microfone aqui. Gostaria, aproveitando a fala do vereador Raul Jugman, gostaria de informar a Vossa Excelência, a todos os vereadores, que a Comissão de Legislação convidou o secretário Pandolfi para a reunião da comissão de hoje, logo após a sessão, para discutir os projetos que têm matéria financeira. Então, ele está vindo para explicar na comissão todas as dúvidas, dirimir todos e qualquer questionamento dos vereadores, para subsidiar nos seus pareceres. Então, o secretário Pandolfi está vindo à reunião da Comissão de Legislação esclarecer todos os projetos de interesse da Casa para que sejam fundamentados os seus pareceres. Então, agradeço, senhor presidente, pela ordem. Vereador Almir, eu pedi a Vossa Excelência um segundo para registrar a presença de Luca, o filho da vereadora Isabela, que se encontra aqui presente, prestigiando essa casa. Luca de Roldão. Vossa Excelência. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a todos e todas presentes aqui nessa sessão plenária. Senhor presidente, vereador Henrique Leite, eu queria aqui parabenizar o governo do Estado por ter entregue 130 viaturas à Patrulha do Bairro. Substituiu essas viaturas que já vinham fazendo esse trabalho nas comunidades. E dentro desse novo contrato que fez com a empresa, eles estão renovando essa frota com novas viaturas. Então são 130 viaturas que estão sendo trocadas, renovadas, novas viaturas sendo colocadas nos bairros. Deu certo esse programa. Foi um programa que veio do governo Roberto Magalhães, quando era governador. O então governador Eduardo Campos, no tempo, reimplantou esse projeto, esse programa, o Patrulha nos Bairros, e aqui a gente quer parabenizar porque está dando certo nas comunidades, a polícia está presente. Mas eu queria aproveitar, vereador Henrique Leite, vereador Aderaldo Pinto, a oportunidade, e aqui também, parabenizar, mas também fazer uma reivindicação ao governo do Estado para duas questões na área de segurança. Eu que trabalhei em plantões, e o governo do Estado fez a centralização dos plantões aqui para Agamenon Magalhães, colocando todos os plantões num único local. E quando eu estava trabalhando, eu reivindiquei, vereador Gilberto Alves, do secretário Wilson Damasio, que reforçasse os plantões, porque a população sempre procura à noite os plantões para fazer BO, boletim de ocorrência, para pedir apoio quando ocorre alguma ocorrência em termos de policial, de violência na comunidade. Sempre é procurada a delegacia nesse sentido. E com essas centralizações dos plantões, as delegacias, como já existiam várias outras que já fechavam à noite, que, por exemplo, em Casa Amarela, só a de Casa Amarela abria à noite, as demais, como Macaxeira, Alto Pascoal, Vasco da Gama, sempre fechou a partir das 18 horas. E as pessoas procuravam essas delegacias e elas teriam que se deslocar ao plantão de Casa Amarela. Mas com a centralização desses plantões, ficou apenas um plantão aqui da Agamenon Magalhães, onde as pessoas procuram as delegacias e elas estão fechadas. Então a gente pedia que fosse feito esse reforço, vereadora Aimee Carvalho, irmã, ao antigo secretário, para que pudesse reforçar, pudesse ter mais policiais, para que quando a população procurasse as delegacias, a gente pudesse dar um apoio maior a essa população.
Infelizmente, o que aconteceu foi o inverso, o contrário, fechou os plantões. Então, hoje se procura as delegacias, elas estão fechadas com apenas um ou dois, três policiais sem poder dar nenhum atendimento. E o pior, nem o BO se faz lá. Né? Então, a gente, se não for possível com o atual governador, que reveja essa situação, que se faça isso com o Paulo Câmara, que se volte, se abra os plantões, que se amplie esse atendimento às comunidades, não centralize, porque isso é ruim para a população e é ruim para a própria Polícia Militar, que tem que ir para o local só, lá na Gamena Magalhães, infelizmente sem nenhum tipo de estrutura para poder atender nem os policiais, nem a população, nem o cidadão que procura a polícia para fazer isso. E para minha surpresa, vereador Henrique Leite, com relação à Polícia Militar, o que tem acontecido, fechou as delegacias e estão acabando com os PPOs, são os postos de policiamento ostensivo, que muitas pessoas dizem que não serve, mas que ajuda. As pessoas vão procurar o posto de policiamento ostensivo e tem a quem recorrer na população. Não tem que estar ligando 100% 90%, que muitas vezes não é atendido. Porque muitas vezes, por vários trotes, né? As pessoas, os atendentes lá, acham que as pessoas não estão querendo ser atendidas. E não está com um caso de necessidade policial. Então, esses PPOs ajudam muito a população. E isso tem sido fechado nas comunidades. A gente espera que o governo do Estado possa rever essa questão de voltar a abrir os plantões, pelo contrário, dar apoio e ampliar, não fechar. Como também continuar com os PPOs nas comunidades, que é a Polícia Militar e a Polícia Civil presente, dando apoio à população e ao cidadão. Muito obrigado. Senhores vereadores, antes do vereador Osmar Ricardo fazer parte do pequeno expediente, eu gostaria de registrar, com muita satisfação, o aniversário de dois companheiros daqui do plenário, que tanto nos ajuda, tanto participa da pauta, que orienta o pessoal da galeria, que é o Ademilton e o Aldir. Um fez aniversário ontem e hoje é feito o dia... Vereador Osmar Ricardo. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, o que me traz, senhor presidente, essa tribuna é a indignação dos servidores da prefeitura, que vem nessa gestão, acerta uma coisa na mesa de negociação, mas quando chega na prática de mandar projetos para fechar acordo, essa prefeitura deixa a desejar. E tenho certeza que a liderança do sindicato, dos técnicos de enfermagem, veio a esta casa solicitar o apoio da Casa Zé Mariano, que é uma casa que é do povo e que precisa intermediar este acordo junto à gestão. Uma gestão, vereadora Priscila Krause, que diz que só negocia se não tiver em greve, só negocia se acabar o movimento, mas é preciso entender as divergências disso. Então, a prefeitura manda para cá alguns acordos, né, que fizeram com o sindicato dos médicos, fizeram com o sindicato dos dentistas, vereador Maguari, fizeram com os enfermeiros, né, acordos protocolados, assumidos, com dinheiro do SUS, nada mexendo no cofre, vereador Gilberto Alves, do município, e sim verba federal do SUS, que dá o direito da prefeitura a manusear ele, que a gente deixa, inclusive, na Lua, né, um dispositivo para que possa mexer. E aí tem um relatório do movimento sindical, né, dos técnicos de enfermagem, companheira Ademir, companheira Valéria e outros, que procuraram, que fizeram um relatório muito correto, né, que essa casa já ouviu, né, a vereadora Priscila, o vereador Luiz Eustáquio, Jurandir Liberal, Gilberto Alves, essas lideranças. Mas essa liderança e a própria categoria está em greve e é preciso que esta casa, senhor presidente Vicente de Gomes, tome atitude, como já tomou em outras ocasiões, de resolver conflito entre os trabalhadores e a prefeitura. E mais uma vez a gente vem solicitar esta casa aqui, que se crie uma comissão
uma comissão, né, que possa, junto com a gestão, junto com o secretário de saúde, mas também com o secretário de administração, companheiro Marconi Múzio, também tem um papel importante nessas negociações que ele coloca, que não é da pasta dele, mas ele é o secretário de administração da cidade do Recife. E quando deixa, vereador Gilberto Alves, apenas na mão de um secretário de saúde, para ver isso, ele vai ver qual é a categoria que tem mais peso, a que tem menos peso, e essa disputa termina sendo dos servidores. E eu acho que essa casa não pode deixar de ter esse jogo. Uma categoria ganha e a outra não ganha nada ou ganha muito pouco. É preciso vereador Gilberto Alves, que a gente crie uma comissão aqui para que ouça a reivindicação deles com muita atenção, para que a gente possa, junto ao secretário de saúde, ao secretário de administração, né, e à comissão, senhor presidente, que Vossa Excelência pode formar, né, para que a gente possa apaziguar isso. A semana passada nós conseguimos, né, com muito esforço, né, com a liderança do governo, com a Vossa Excelência e os demais vereadores que participaram da Comissão da Guarda Municipal, para sair do impasse. Eu acho que tem que fechar o ano com chave de ouro, né, a gente nesta casa apoiando o movimento grevista dos técnicos de enfermagem, né, colocar para o governo que não pode colocar falta nos trabalhadores, porque eles estão reivindicando o que é de direito deles, o papel deles, né? Colocar falta é reduzir salário, é tirar direito do trabalhador, onde eles estão corretos. O que eles querem é negociar, é conversar com o governo, mostrar onde está certo, onde está errado, para que a gente possa, junto a esta casa, mais uma vez, apaziguar esse impasse do governo. Tenho a certeza que o vereador Luiz Eustáquio, um companheiro da saúde também, que defende essa categoria, defende outras categorias, né, precisa também estar inserido junto a esta comissão, para que a gente vá até a prefeitura, senhor presidente, né, tirando uma comissão de vereadores, tirar a comissão dos trabalhadores e técnicos de enfermagem, para que a gente possa ter uma conversa preliminar aqui hoje e marcar, né, logo uma conversa com a prefeitura, para que possa resolver esse problema, solucionar o problema do técnico de enfermagem, porque o restante das outras categorias foi selecionado e está aí alguns dos projetos desta casa, e que deixa os técnicos de enfermagem fora, e a gente pede a atenção do prefeito da cidade do Recife, Geraldo Júlio, né, do PSB socialista, que olhe para esses técnicos de enfermagem, porque são eles no dia a dia que estão nos postos de saúde, que estão nos hospitais e nas policlínicas. É isso que a gente pede ao prefeito da cidade do Recife. Obrigado, senhor presidente. Vereador Osmar Ricardo, Vossa Excelência tem sido aqui um baluarte em defesa dos servidores. Sou testemunha disso. Vossa Excelência tem sido brilhante em todas as categorias. Sempre Vossa Excelência está na dianteira, na discussão. E mais uma vez a presidência desta casa vai definir para que seja feita uma comissão composta pelo presidente da Comissão de Saúde, a presença de Vossa Excelência, o líder do governo, para que a gente possa, e todos os vereadores que queiram participar, e a presidência, irmos ao secretário para tentarmos equacionar. Presidente. Apenas vou pedir ao líder do governo, como todas as vezes, é ele que tem essa iniciativa, o líder do governo marque o recebimento dos vereadores com a comissão, para que a gente possa atingir o teto dos objetivos da categoria. Presidente. Sou médico e conheço bem a luta dos técnicos de enfermagem. Pela ordem, presidente. Ouço, Vossa Excelência. Presidente, inclusive eu vou ter que sair às 16 horas, porque eu estou com uma audiência marcada com o secretário de Administração e o secretário de Saúde,
para falar sobre também assunto e interesse da categoria de saúde bucal da Secretaria de Saúde. Eu estou à disposição. Gostaria que Vossa Excelência me incluísse na comissão para que possa também, junto com o companheiro Osmar e os demais vereadores que quiserem participar da comissão, poder fazer coro nessas questões relacionadas aos servidores. Muito obrigada. Vossa Excelência. Presente. Vossa Excelência já é membro desta comissão, porque Vossa Excelência sempre faz parte dos grandes movimentos dessa casa. Presidente, só uma questão de ordem, eu queria... Presidente. Pois não. Queria só fazer o apelo para que, de fato, fosse comunicado aos vereadores integrantes da comissão, principalmente, e por que não a todos os outros, dos horários que venham a ser agendados. Porque há uma semana, ou há 2 semanas no máximo, nós formamos aqui a comissão dos guardas para acompanhar o processo da Guarda Municipal e nós não fomos comunicados de nenhum dos encontros que foram agendados. Então aí fica complicado a gente representar as categorias e reforçar essa luta se o agendamento não é passado por nós. Então aquele que ficar de fato responsável por esse agendamento, que passe para os vereadores, para que nós não sejamos faltosos quando na verdade nós não fomos sequer avisados. Eu vou pedir ao líder do governo que assim que ele marque essa audiência, ele também seja colocado ao secretário da Casa para que comunique a todos os vereadores que fazem parte da comissão. Presidente, Ouço. Eu ia exatamente sugerir isso, que a gente, para quem tivesse problema de comunicação, muitas vezes a gente tem dificuldade de localizar um colega vereador, a gente marcaria essa reunião, comunicaria a mesa e a mesa se encarregaria de fazer o comunicado oficial a todos os gabinetes para aqueles vereadores que quiserem acompanhar os debates e as discussões. Essa é a minha sugestão. Assim que eu tiver o indicativo de quando seria essa primeira reunião, eu comunico a mesa e a mesa aí informa aos colegas vereadores. Obrigado, presidente. Vereador Juradir Liberal. Senhor presidente, senhores vereadores, queria cumprimentar todos os companheiros da saúde, companheiras da saúde aqui presentes, sejam bem-vindas e vamos lutar para ter sucesso, né? Senhor presidente, eu vim escrever aqui o pequeno expediente por 2 razões. O vereador Henrique Leite me procurou no domingo, pela manhã, viu, vereadora Priscila, Vossa Excelência, que também é da Comissão do Meio Ambiente, vereador Aerto, que estavam cortando uma árvore nas Graças, uma árvore centenária, e qual era a providência que a gente podia fazer para tentar impedir essa ação. E aí eu me lembrei, vereadora Priscila, que a Secretaria do Meio Ambiente só funciona de segunda a sexta. Ou seja, a população que quer destruir árvore, quer fazer bagaceiro, utiliza exatamente o final de semana para isso. E eu me lembrei, vereadora Priscila, que era igual à Delegacia da Mulher. A Delegacia da Mulher funcionava de segunda a sexta, então os maridos, às vezes os caras batiam nas mulheres no final de semana e as mulheres ficavam desprotegidas. Então, da mesma forma que foi resolvido o problema das mulheres, eu gostaria que fosse resolvido os problemas das árvores da cidade do Recife, com um apoiamento no final de semana, para que as pessoas não cometam esses crimes ambientais e não tenham a proteção devida da nossa cidade. A Câmara dos Vereadores tem tido um posicionamento muito inteligente e razoável na proteção do meio ambiente, a gente tem colaborado no máximo, mas é preciso que o Executivo tome as providências de fiscalização, que, de um certo modo, isso não é papel do vereador, mas a gente está ajudando enquanto pode. Então, vereador Henrique, quero dizer que tentei, mas só hoje é que eu consegui informação para poder fazer a intervenção
Vossa Excelência solicitou. Então, como presidente da Comissão de Meio Ambiente, fiquei atado nessa questão. Mas eu também gostaria de falar hoje aqui, eu já queria aproveitar, inclusive, os servidores da saúde, para dizer o seguinte: o governo municipal não dá aumento para os atuais servidores, mas cria vários cargos de comissionados para trazer gente de fora, para incorporar na prefeitura, e não melhora o salário de quem é efetivo. E tem um absurdo agora, para vocês tomarem conhecimento: o prefeito está mandando um projeto em regime de urgência para fazer contratação temporária. E eu tenho certeza que essa casa não vai se abaixar. Espero que os vereadores dessa casa tenham coragem para enfrentar esse absurdo, vereadora Priscila. Isso aqui é um cheque em branco para o prefeito contratar quem ele quiser. Então, inclusive, o reajuste salarial, o salário do servidor não é definido em lei, é um decreto do prefeito, está aqui escrito. Eu quero saber se a gente vai ser tolerante a esse nível, porque todas as contratações temporárias dessa casa foram discutidas através de projeto de lei. E se ele manda em regime de urgência, por que não manda quando tiver uma emergência, uma necessidade temporária, de acordo com o artigo 63 da lei orgânica, que mande em regime de urgência que a gente aprova na situação específica. Agora, generalizar, vereador Heitor Neto, contratação temporária para todos os setores da prefeitura, isso é absurdo. Então, melhora o salário de quem está na casa, que vai resolver os problemas. Isso é a questão que a gente... Eu gostaria que os companheiros estudassem essa matéria, sobretudo a Comissão de Legislação e Justiça da Casa, que tenha a independência suficiente para se posicionar contra esse projeto. Isso é um absurdo. Muito obrigado, senhor. A vereadora Aimee Carvalho fica ex officio, tendo em vista o tempo. E passaremos agora para o prolongamento do expediente. Peço ao primeiro secretário para que inicie o prolongamento do expediente. Prolongamento do expediente. Discussão única do requerimento 6469/2014, de autoria da vereadora Isabela de Roldão. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Concluído o prolongamento do expediente, senhor presidente. Concluiu agora chamada regimental. Senhor presidente, o painel eletrônico apresenta a presença de 30 vereadores, portanto, há número suficiente para deliberarmos sobre a ordem do dia. A ordem do dia. Ordem do dia. Discussão única do requerimento 6131/2014, de autoria do vereador Jairo Brito. Em discussão. Senhor presidente, pela ordem. Esse requerimento entrou em pauta uma vez aí e eu solicitei vistas para que tivéssemos a oportunidade de conversar com o autor, que está chegando agora, vereador Jairo Brito, no sentido de que ele reformulasse o requerimento, já que ele pede aqui a retirada de uma árvore. E esta casa tem adotado o critério de não entrar na parte técnica, de pedir o exame, podação e, se for o caso, a retirada. Tem sido esse o critério adotado. Mas eu estou vendo que o requerimento veio à pauta do mesmo jeito que se encontrava. Então eu queria solicitar que o companheiro autor se pronunciasse. Eu queria
dizer ao nobre vereador Carlos Gueiros, isso aí a gente sabe que quando solicita o requerimento é a comunidade que pede para realizar aquele serviço. E me disseram que quando você solicita um tipo desse de requerimento, pressupõe-se que os técnicos em LURB já vão e já fazem esse diagnóstico da retirada ou não, da viabilidade ou não. É por isso que a gente não fez a retificação do requerimento. Mas, se é preciso isso, a gente volta de novo e eu faço a retificação. Ok? Bom, se o autor pede para retirar, a presidência acata a solicitação e retira de pauta. Retirado pelo autor e retirado de pauta, né, meu irmão? Presidente, eu quero agradecer aqui, deixando registrado a compreensão do companheiro, para que a gente não mude o critério que essa casa tem adotado e já adotou em requerimentos anteriores semelhantes. Muito obrigado, companheiro. Parabéns pela sua compreensão. Discussão única dos requerimentos 6403, 6404, 6409, 6410, 6411, 6412, 6424, 6425, 6426, 6427, 6428, 6429, 6430, 6431, 6432, 6433, 6434, 6435, 6436, 6437, 6439, 6440, 6441, 6442, 6443, 6444, 6445, 6446, 6447 e o 6449/2014, todos de autoria do vereador Aerto Luna. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 6405, 6406, 6407, 6408/2014, todos de autoria do vereador Eurico Freire. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 643/2014, de autoria do vereador Jairo Brito. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 6414, 6415, 6416, 6450, 6451, 6452, 6453 e o 6570/2014, todos de autoria do vereador Almir Fernando. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 6417, 6418, 6419, 6420, 6421, 6422, 6471/2014, todos de autoria da vereadora Aline Mariano. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 6423/2014, de autoria do vereador Vicente André Gomes. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 6438/2014, de autoria do vereador Carlos Gueiros. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 6454, 6455/2014, todos de autoria do vereador Amaro Cipriano Maguari. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 6456, 6457, 6458, 6479/2014, todos de autoria do vereador Heriberto Rafael. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão.
Aprovado. Discussão única dos requerimentos 6461, 6462, 6463, 6465, 6466, barra 2014, todos de autoria do vereador Raul Jugman. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 6464-2014, de autoria do vereador André Ferreira. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 6467 e 6468/2014, todos de autoria do vereador Aderaldo Pinto. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 6470, 6473, 6474, 6476/2014, todos de autoria do vereador Jadeval de Lima. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 6472, 6475/2014, todos de autoria do vereador Stefano Menudo. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 6477, 6478/2014, todos de autoria do vereador André Regis. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 6480, 6481, 6482, 6483, 6484, 6485, 6486, 6487, 6488, 6489/2014, todos de autoria do vereador Alfredo Santana. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 6491, 6492, 6493, 6494/2014, todos de autoria do vereador Josemir Simões. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Primeira discussão dos pareceres 444 e 560/2014, respectivamente das Comissões de Legislação e Justiça e de Finanças e Orçamento, opinando pela aprovação do projeto de lei número 103/2014, de autoria da vereadora Michele Collins. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Primeira discussão do parecer 866/2013, da Comissão de Legislação e Justiça, opinando pela aprovação do substitutivo de autoria da vereadora Priscila Krause ao projeto de lei número 20/2013, de autoria da mesma. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Primeira discussão do parecer 60/2013, da Comissão de Finanças e Orçamento, opinando pela aprovação do projeto de lei número 280/2013, de autoria da vereadora Priscila Krause. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Primeira discussão dos pareceres 668 e 170/2014, respectivamente das Comissões de Legislação e Justiça e de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, opinando pela aprovação do projeto de lei número 170, em discussão, de autoria do vereador André Regis. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Primeira discussão do parecer 59/2013 da Comissão de Finanças e Orçamento, opinando pela aprovação do projeto de lei número 72/2012, de autoria da vereadora Aline Mariano. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão.
Aprovado. Acabou? Não há mais matéria, senhor presidente? Matéria esta pauta? Não tem matéria esta pauta, senhor presidente. Eu gostaria somente de lembrar os senhores vereadores que quinta-feira vai estar sendo realizada a cerimônia da entrega do Prêmio Mérito de Saúde professor Fernando Figueiras. E dia 4. Certo? Está marcado, então, na quinta-feira, ok? A partir das 15 horas, todos os homenageados devem estar presentes, tá bom? Então não esqueçam de convidar ou de reforçar o convite aos seus homenageados para que possam estar aqui na quinta-feira, a partir das 3 horas, para receber o prêmio. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, esta casa aqui vem no dia a dia discutindo requerimentos, mas o que a gente sabe é que a ILURB, que é a empresa de manutenção, não tem recurso, né, para implementar e executar todos esses requerimentos que esta casa aqui aprova. Então eu quero registrar isso aqui e quero também pedir a Vossa Excelência que encaminhe a comissão para que possa também atender a liderança dos técnicos de enfermagem. Quero comunicar ao vereador Osmar Ricardo que vou me retirar da presidência para ir para a sala da presidência para conversar com a comissão para que a gente possa montar a estratégia para poder intermediar a relação com... Presidente, pela ordem, eu tinha pedido para que Vossa Excelência pudesse me acrescentar na comissão, já justificando que eu vou ter que me retirar porque estou com audiência marcada agora às 14h30, junto com o vereador Marco Aurélio, na prefeitura, para tratar de interesse também dos servidores. Mas, com certeza, estarei presente na comissão, vou me informar depois da comissão, nos próximos passos, e os servidores podem contar comigo aqui, para a gente poder lutar por esses direitos que deveriam ser garantias. Muito obrigada. Já incorporei Vossa Excelência na comissão. Desde o primeiro instante que Vossa Excelência pediu, nós incorporamos Vossa Excelência. Vou pedir agora para me retirar, eu e o vereador Marco Aurélio, devido a essa audiência. Lamento que perder Vossa Excelência por alguns minutos, é algo que essa casa não por algumas horas. Mas Vossa Excelência está liberada. Presidente, pela ordem, presidente. Ouço Vossa Excelência pela ordem. Eu queria convidar a Comissão de Finanças para participar da reunião, juntamente com a legislação dos projetos que foram encaminhados agora, nesse mês de dezembro. Pois não. Eu apenas convido o vereador Jareval para assumir a presidência, enquanto eu irei receber a comissão com o líder do governo. Presente. Eu queria pedir pela ordem. Como vai reunir a comissão se não limitou a comissão, se não denominou a comissão? Então é importante instituir a comissão. Quem são os vereadores? Eu gostaria de dizer ao vereador Henrique Leite que a comissão foi criada e citados os nomes. Quem? O vereador Osmar Ricardo, o líder do governo, a vereadora Aline e o presidente da comissão de saúde, higiene e saúde. E os vereadores que quiserem participar. A presidência vai voluntariamente. Pronto, presidente. É porque tem que denominar, dar nome para poder saber da responsabilidade de cada um. Obrigado. Paulo, o grande expediente, né? Paulo, isso aqui, quem é Paulo? Isso aqui? Quem é isso aqui? Dando prosseguimento à sessão, o grande expediente, convido a primeira oradora escrita para usar a tribuna, a vereadora Isabela de Roldão.
A vereadora vai usar o tempo. Vossa Excelência dispõe do tempo regimental. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, boa tarde. Venho nesta tarde compartilhar com Vossa Excelência a importante data que hoje celebra, que é uma data que eu diria importante, triste, mas realista, e que precisa ser enfrentado, e a gente precisa discutir isso em Recife, da forma de prevenção, inclusive esses últimos noticiários, ontem passou também na televisão, falando do aumento da questão dos jovens, especialmente dos jovens que estão sendo vítimas do vírus da AIDS, da contaminação com o vírus da AIDS, e como é que a gente pode discutir isso para minimizar o agravante trazido por essa doença. Pandemia de AIDS finalmente alcançou ponto de retorno, desgrupo. Entidade alerta que isso não significa que o fim da doença está próximo. Segundo a ONU, 35 milhões de pessoas viviam com HIV em 2013. Esses dados são mundiais, mas a gente hoje tem uma realidade de que a juventude, especialmente, eu gostaria de pedir atenção, vereadores. Senhores vereadores, eu peço um pouco de atenção, porque eu sei da importância do assunto, mas eu sei que a voz masculina é muito grave, né? E aí a gente fica assim um pouco refém dessas vozes graves, bonitas, porém, né, barulhentas também, né? Não deixa de ser. O mundo finalmente alcançou o começo do fim, diz esse relatório. O começo do fim da pandemia da AIDS, que já infectou e matou milhões de pessoas nos últimos 30 anos. De acordo com uma grande campanha de um grupo de combate ao HIV. O número de novas pessoas infectadas com HIV no último ano foi menor do que o número de soropositivos que passaram a receber medicamentos necessários pela vida toda para controlar a AIDS. Mas em um relatório para marcar o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, em 1º de dezembro, a campanha One, um grupo que trabalha pelo fim da pobreza e de doenças evitáveis na África, alertou que chegar a esse patamar não significa que o fim da doença está próximo. Passamos do ponto de retorno na luta da AIDS, em nível global, mas nem todos os países chegaram lá. E os ganhos feitos podem facilmente estagnar ou se reverter. Diz Erin Holtfer, diretora da ONU para Políticas de Saúde Globais. No Brasil, o número de infecções com o vírus aumentou 11% entre 2005 e 2013, indo na contramão da média global, que apresenta queda. Obrigada. Que apresenta queda. Mesmo entre países vizinhos, vem havendo uma redução no índice geral de novos casos. No México e no Peru, por exemplo, essas taxas caíram 39% e 26% respectivamente. Em se tratando de dados mais globais, um índice do estudo que chama a atenção é o fato de que cerca de 54% das pessoas infectadas no mundo todo não têm consciência disso. Ou seja, 19 milhões das 35 milhões de pessoas que atualmente vivem com HIV no mundo não sabem que tem o vírus. E aí a questão da gravidade, especialmente para o público jovem, e parece que como não existe por acaso, né, como não existe coincidência, eu acho que até a vinda de vocês todos que trabalham com saúde, trabalham na área de saúde, são pessoas fundamentais no processo de cura e de tratamento. Vocês estão muito mais próximos dessa realidade do que a gente, então vocês conhecem melhor do que a gente como a questão da AIDS está grave. Apesar de muitas vezes a gente entender que há um silêncio sobre a questão da doença. Né? Ainda esse ano, a tragédia que a queda daquele avião, além da queda do avião por si só, a gente sabe que naquele avião estavam mais de 100 pesquisadores sobre o vírus da AIDS, então foi um prejuízo científico muito grande com aquela queda. Né? E a gente sabe da importância que é enfrentar essa realidade, conscientizar essa juventude para a importância essencial do uso do preservativo, o cuidado com a questão do que é descartável, desse uso comum,
Quer dizer, é muito grave isso. E hoje os jornais falavam exatamente da possibilidade das mães que têm o vírus da AIDS poder ter filhos saudáveis, contanto que seja diagnosticada e essa mãe seja alertada, como vocês bem sabem, para, por exemplo, não amamentar essa criança. E todo o cuidado durante o nascimento desse bebê. Então, são coisas importantes que a gente precisa assumir como política pública municipal para minimizar os danos. É muito grave a realidade da gente ver que a incidência do vírus da AIDS está aumentando no público jovem. É muito grave, porque é toda uma geração que vai estar condenada se a gente não tomar a frente e não tomar conta disso. A vida não deve depender do acesso a um teste de HIV. Ampliar as ações de forma estratégica é crucial para diminuir a distância entre as pessoas que sabem e as que não sabem que têm HIV. Entre as que têm acesso a serviços e as que não o têm, bem como entre as que são protegidas e as que são discriminadas. O relatório da UniAIDS alerta ainda para o fato de que alguns países concentram maior risco relacionado ao HIV. Na África do Sul, apenas 3 países, a Nigéria, a África do Sul e a Uganda, respondem juntos por 48% das novas infecções. O documento também destaca 6 países, República Centro-Africana, República da Democracia do Congo, Indonésia, Nigéria, Rússia e Sudão do Sul, como sendo vulneráveis a 3 ameaças relacionadas à AIDS. Alto risco de infecção pelo HIV, baixa cobertura de tratamento e pequena ou ausência de declínio de números de novas infecções. Os esforços globais para ampliar o acesso à terapia antirretroviral aos infectados, que é gratuito no Brasil, estão funcionando, destaca a UniAIDS no relatório. Em 2013, 2,3 milhões de pessoas passaram a ter acesso ao tratamento, elevando o total no mundo para 13 milhões. Se acelerarmos isso até 2020, estaremos num bom caminho para acabar com a epidemia em 2030. Se não fizermos isso, levaremos uma década extra ou mais, afirma o relatório. Então é isso que eu gostaria de compartilhar hoje com Vossas Excelências, dizer que a importância de vocês estarem aqui, especialmente vocês profissionais da saúde, vocês profissionais essenciais nesse tratamento, de poder estar aqui abrilhantando essa tarde, participando desse processo e reforçar. Hoje, 1º de dezembro, é o Dia Mundial de Combate à Doença, de combate, de enfrentamento ao vírus da AIDS. E o preconceito pouco ajuda ou só atrapalha. Então, a gente precisa romper a barreira do preconceito para que a gente possa sensibilizar as pessoas da importância de fazer o teste, de fazer o exame, porque a consciência de que contém o vírus, de que tem o HIV, é fundamental para poder enfrentar essa doença e evitar que ela se propague cada vez mais. Como a gente sabe que, infelizmente, tem acontecido especialmente com os jovens. Hoje, especialmente aqui, a gente faz referência a Recife, ao Estado de uma forma geral, mas aqui a Recife, de como é fundamental a gente ter esse diagnóstico para evitar essa proliferação. E que isso possa ser debatido, a gente já trazia algumas questões aqui importantes, de que isso possa ser debatido dentro de sala de aula. Porque o jovem precisa ter consciência, essa consciência precisa ser formada dentro de sala de aula, dentro de casa, acabar com esse pudor, com esse mito de que certos assuntos não podem ser tratados, precisam ser tratados, enfrentados com seriedade, mas ao mesmo tempo enfrentados com tranquilidade para que a gente possa vencer. É esse, senhor presidente, eu agradeço. Boa tarde. Senhora vereadora. Próximo vereador inscrito, vereador Almir Fernando. Vossa Excelência declina. Vereadora Michele Collins. Vereador André Regis. Declino. Vereadora Marília Arraes. Vossa Excelência dispõe do tempo regimental. Muito boa tarde a todas e a todos, colegas vereadores. Semana passada, o vereador Raul Jungmann criticou a quantidade de projetos enviados aqui para essa casa e a pressa para alguns serem votados, inclusive os projetos que tratam da contratação temporária, que estão sob regime de urgência e ninguém sabe por quê.
Afinal, foi enviado às pressas para essa casa, no final do ano, apagar das luzes, como a gente chama. E aqui eu venho falar sobre um projeto também muito grave e muito polêmico. Como sempre é polêmica a questão das operações de crédito que envolvem o erário público, como é a questão do projeto 36 do Executivo. Eu venho aqui, meus caros colegas vereadores, expor o caráter duvidoso que esse projeto apresenta, que se trata da criação de uma sociedade de economia mista, cuja finalidade principal seria emitir títulos da dívida lastreados em parcelamentos de crédito, tributários e não tributários do município. A intenção desse projeto nada mais é do que antecipar a receita, um filme que todos nós já conhecemos no Brasil, com a emissão do que a gente chama de moeda podre. Eu fiquei mais impressionada ainda com a mensagem que foi enviada para essa casa, que procura mascarar, estabelecer uma cortina de fumaça, como se já até se antecipasse a essas críticas que nós estamos fazendo, ou como se a carapuça servisse, dizendo que o projeto não trata de receita antecipada. Cita o inciso 1º do artigo 37 da Lei de Responsabilidade Fiscal e diz que a seção de que trata o projeto só abrange créditos tributários com fatos geradores já consumados. Sim, isso é verdade. Acontece que a polêmica está entre outros dispositivos legais, entre eles o inciso 3 do artigo 37 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz o seguinte: se equipara a operação de crédito e é vedada, abre aspas, assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação semelhada, com fornecedor de bens, mercadorias e serviços, mediante emissão, aceite ou aval de título de crédito, não se aplicando esta vedação a empresas estatais dependentes. Isso porque a Prefeitura está pretendendo antecipar os recebíveis. Ou seja, por exemplo, o contribuinte tem uma dívida e parcela por 2, 3, 5 anos essa dívida. Mas a Prefeitura quer receber esse débito agora. O que ela faz? Cria uma sociedade de propósito específico, uma SA, lastreada, ou seja, garantida nesse recurso que ela vai receber. Então, abre a cessão desses créditos e lança os títulos no mercado. A Prefeitura, então, recebe antecipadamente a receita que se refere a esses créditos tributários e não tributários, a essa dívida do contribuinte para com o município, mas os títulos ficam lá, circulando no mercado. O Poder Executivo pode, então, alegar que isso é uma simples cessão de direitos, uma venda de ativos, que, uma vez alienado, a responsabilidade seria total do investidor. Mas não é bem assim não. De acordo com a Comissão de Valores Mobiliários, a Prefeitura tem o que ela chama de co-obrigação, ou seja, é uma obrigação solidária. Em caso de inadimplência do contribuinte, cabe ao erário público honrar com o investidor. Só que a percepção do mercado é que esses ditos recebíveis são títulos de alto risco, são investimentos de alto risco. Por isso, para conseguir dar vazão a esses títulos, vai exigir uma taxa de retorno elevada. O que é que isso significa? Que a Prefeitura vai receber à vista, mas um valor reduzido, desagiado, descontado desses juros que o mercado exige. Se a taxa de inadimplência dos nossos tributos fosse zero, estaria ótimo. Mas não é. Caso haja uma inadimplência importante e uma mudança grande na economia do país, caso o contribuinte não honre seus créditos tributários, a Prefeitura é solidária em honrar os papéis. Isso significa que os cofres públicos vão receber à vista, porém com deságio, vão receber um valor menor do que deveria, e, caso haja essa inadimplência grande, vai pagar com acréscimo de IGPM mais 12%,
ou então IPCA mais 15% ao ano. Em resumo, essas operações são semelhantes a quem pega dinheiro a juros altos, ou seja, quase uma agiotagem institucionalizada. Encontramos ainda outro fator obscuro no projeto. Apesar do nosso entendimento ser de que emitir essas debêntures vira a lei de responsabilidade fiscal, vamos supor de que isso não se trata de uma antecipação de receita orçamentária. Ok. Mas observem que a mensagem enviada pelo prefeito é totalmente omissa no que se refere ao processo licitatório. De acordo com os dados de 2012, a dívida ativa dos contribuintes da Prefeitura do Recife é de mais de 5 bilhões de reais. Vamos supor que desses 5 bilhões, cerca de 1 bilhão seja de créditos parcelados. Eu pergunto, quem vai manejar o processo de transformação de pouco menos de 1 bilhão de reais em títulos de licitação? Será que vão alegar que se trata de uma atividade de alta complexidade ou de notório saber científico? Acontece que esse mecanismo engenhoso não é fruto da criatividade da gestão da Prefeitura do Recife. Houve tentativas semelhantes em outros estados. A gente tem notícia de lei no estado de São Paulo e na Prefeitura de Belo Horizonte. Em todos os casos, houve sérios questionamentos sobre a legalidade dessas operações. Aqui no Recife, os procuradores do município também já estão manifestando grande preocupação com a lisura desse projeto. Tanto que encaminharam ao prefeito um ofício denunciando as irregularidades que estou mencionando aqui, bem como o sério fato de que o projeto de lei teve uma tramitação bastante estranha e não foi submetido à Procuradoria da Fazenda Municipal nem à Procuradoria Consultiva. Mas, além disso, o ofício da Associação dos Procuradores Municipais ainda lista mais de 10 motivos pelos quais o projeto não deve ser aprovado, todos no sentido que já expus. Ou seja, está mais do que claro que estamos diante da criação de uma nova modalidade de operação de crédito de antecipação de receita orçamentária, que é considerada inconstitucional no nosso país. Portanto, eu queria pedir a atenção dos nobres colegas vereadores, principalmente dos presidentes de comissão. Infelizmente, o presidente da Comissão de Finanças não está aqui presente, Jairo Brito, mas a Aerto Luna, presidente da Comissão de Justiça, que tenha bastante atenção ao analisar esse projeto, que é praticamente passar um cheque em branco para o Poder Executivo. O grande problema é que quando esse cheque em branco for descontado, pode ser que ele não tenha fundos, e quem vai pagar por isso é o povo do Recife. Eu escuto o vereador Jurandir Beral. Vereadora Marília, logo que chegaram os projetos aqui, eu fiz exatamente um comentário e destaquei 2 projetos. Esse que Vossa Excelência está detalhando nesse momento, e o projeto no pequeno expediente nós comentamos que essa contratação temporária. E aí eu queria dizer a Vossa Excelência que em vários momentos essa casa deu condições à Prefeitura, através de seu quadro de pessoal, fazer essa cobrança. É tanto que a própria Procuradoria ela recebe honorários sobre as cobranças das dívidas junto à Prefeitura. E nós fortalecemos, inclusive, a própria fiscalização, a auditoria, todos os setores da Prefeitura para viabilizar exatamente para que fosse efetuadas essas cobranças, mas não prejudicasse o contribuinte. É tanto que, recentemente, essa casa aqui recebeu um outro projeto negativando aqueles devedores da Prefeitura, que já foi um grande complicador para os contribuintes, e nós fizemos o máximo de esforço para não penalizar aqueles pequenos contribuintes, aquele tipo IPTU, foi estabelecido um limite, quem devia até 5 mil não ser negativado, então ficou gerando os maiores contribuintes. Então todo esse esforço que foi feito,
e que está sendo adotada. Então, não vejo essa necessidade de copiar um projeto, uma lei que tem sido questionado em outras capitais. Então, Pernambuco, a questão foi negativada, foi exatamente cópia já de outros municípios. E eu gostaria que a Prefeitura realmente copiasse bons projetos de outros municípios, mas ele só copia aquilo que é ruim para o contribuinte, é ruim para a população do Recife. E aí eu queria aproveitar, já que eu estou inscrito no grande expediente, e vou querer ceder o tempo a Vossa Excelência, mas vou aproveitar e detalhar um pouco a questão do projeto que nós questionamos da contratação temporária. É algo semelhante, ou seja, dar um cheque em branco para o prefeito contratar temporariamente quem ele quiser pelo salário que ele determinar mediante decreto. Ou seja, essa Câmara aqui não interessa, não vale nada. Então, a regra de contratação temporária sempre foi atendendo às emergências, e aí o prefeito manda um projeto em regime de urgência e a Casa analisa e aprova ou não, que a iniciativa é do Executivo. Mas aqui as coisas estão... o prefeito está fazendo o possível para dispensar essa Câmara, e a Câmara está sendo subserviente em todas as manobras que manda projeto para essa casa. Eu espero que nesses dois casos a gente discuta profundamente e essa casa tenha um posicionamento contrário, porque não dá para aceitar projetos dessa natureza. Vossa Excelência está de parabéns por trazer a discussão da matéria, e é importante que as duas comissões de Legislação, Justiça e Finanças examinem a fundo essa matéria, até para que a gente possa ter subsídios para derrotar esse projeto, ou então solicitar que o prefeito receba de volta. Muito obrigado. Vereador Jurandir Liberal, eu agradeço a parte, incorporo na integralidade, e gostei muito da sua observação sobre o projeto que veio para a apreciação dessa casa, sobre a negativação dos contribuintes devedores do município. Ao analisar o projeto de lei 36, eu me lembrei muito desse projeto e pensei, será que era a intenção do Poder Executivo enviar a essa altura esse projeto de lei 36 e por isso já queria negativar o contribuinte para talvez diminuir a taxa de inadimplência? Será que já foi algo premeditado? Até porque ninguém toma uma medida tão impopular como essa a troco de nada. Mas eu escuto a parte do vereador Raul Jungmann. Obrigado, vereadora Marina Reis. Quero lhe parabenizar pela oportunidade e pela clareza do vosso pronunciamento. Como líder da oposição, eu quero dizer que compactuo das suas preocupações. Em primeiro lugar, como Vossa Excelência aqui chamou a atenção, nós não tivemos conhecimento que um projeto como esse, ele foi devidamente analisado antes de vir para essa casa pela Procuradoria, pela Auditoria e pela Procuradoria Consultiva da Prefeitura do Recife. O que é de estranhar, na medida que um projeto como esse deveria vir com o aval daqueles que respondem ex officio pelas questões fiscais, de auditoria e tributárias da Prefeitura do Recife. Em segundo lugar, existem dúvidas a respeito, por exemplo, os créditos tributários transferidos para essa nova entidade órgão, por exemplo, eles não mudam o direito a respeito da execução fiscal a ser feita? Ou seja, na medida que você fizer a transferência da auditoria, da fiscalização da Prefeitura e colocar na entidade que está sendo criada, quem, na verdade, responderá efetivamente, e não teremos contestações judiciais por conta dessa transferência? Uma outra coisa, como é que ficam os títulos e créditos repassados a esse órgão no que diz respeito àqueles recursos fiscais que são vinculados? Ou seja, que pertencem a determinadas vinculações, como, por exemplo, educação, saúde, só para citar dois exemplos. Como é que vão ficar? Terceiro exemplo, o custo que se tem, por exemplo, de lançar debêntures,
que é um custo que efetivamente existe, ele recairá também sobre esses títulos? Como é que isso vai se dar? E, por último, uma última questão, tem muitas outras mais, mas eu quero continuar ouvindo o brilhante discurso de Vossa Excelência. No caso do sequestro judicial que pode existir de determinadas contas, como é que vão ficar? Quem é que responde efetivamente por isso? De outra sorte, esse órgão também, ele não nos parece especificar qual é a destinação efetiva desses recursos. Não está claro no projeto. Não está claro. Grosso modo, ao desenvolvimento. Mas o desenvolvimento é uma coisa extremamente ampla. E existem prioridades, existem vinculações. Por tudo isso, é que eu quero dizer à senhora que hoje nós aprovamos aqui uma audiência pública que está prevista para o dia 15, mas de comum acordo com o líder do governo, e hoje nós vamos conversar com o secretário, tanto de Assuntos Jurídicos, como o secretário também de Finanças da Prefeitura, nós vamos encontrar uma data comum para que nós possamos fazer uma audiência pública para debater exatamente esse projeto de lei. E gostaria, desde já, de convidar a senhora para que esteja presente, o vereador e ex-presidente Jurandir Liberal e todos os demais, porque esse assunto, sem sombra de dúvida, tão bem abordado por Vossa Excelência, tão agudamente colocado aqui por Vossa Excelência, é assunto que nós temos que debater com urgência, porque o projeto está em regime de urgência. Parabéns e continue o vosso discurso, que nós vamos continuar assistindo. Muito obrigada, vereador Raul Jungmann. Todas as suas colocações são bastante pertinentes e, por isso, é que projetos parecidos parecidos com esse, têm tido sua legalidade questionada em outros estados do Brasil. Inclusive, eu poderia até discorrer um pouco sobre cada questionamento desse que a gente já tem abordado tanto em artigos quanto na própria ação direta de inconstitucionalidade proposta no Estado de São Paulo. Mas, como o tempo está pouco, eu acredito que a audiência pública é o fórum ideal para que a gente discuta esse problema. Mas eu queria aqui, apesar de o quórum já estar bastante baixo, eu queria aqui pedir, invocar a responsabilidade de todos nós vereadores para com o município do Recife, no sentido de analisar bem esse projeto, para que a gente tome para si essa responsabilidade de não deixar operações escusas e nebulosas serem feitas com o dinheiro público do Recife. Até porque algo tem que ser esclarecido. Operações de crédito assim são feitas quando a máquina pública está quebrada. Será que Recife está mesmo declarando moratória? Será que há uma crise tão grande que uma gestão tão dita como competente, que planeja e faz, não pode resolver? Cabe essa reflexão para todos nós e para os recifenses, para que a gente possa analisar com cautela esse projeto. Nós estaremos na audiência pública, espero que ainda esse ano, em breve, a gente possa discutir, e se não, que, no mínimo, esse projeto seja arquivado. Muito obrigada. Próximo orador inscrito é o vereador Osmar Ricardo. Nosso encontro, o vereador Júlio Liberal cedeu o tempo para a vereadora Maria Reis, portanto não há nenhum orador inscrito. E declaro encerrada a presente reunião, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária, terça-feira, dia 2 de 2014, às 15 horas. Portanto, declaro encerrada a presente reunião.